Meus irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, estamos começando mais uma aula da Escola do Evangelho. Os irmãos têm acompanhado, a gente sabe que nós estamos hoje na terceira lição. Nós estamos desfrutando baseado nesse livro, né? Fundamentos da Fé Cristã, o volume 2. Ano passado nós vimos o volume 1. E graças ao Senhor estamos agora vendo o volume 2 dessa literatura, né? Então, irmãos, a lição de hoje, ela tem como tema Deus, Espírito Santo. Na verdade, essa lição, ela é a terceira lição de um tema geral, que é Deus. Todos nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é triuno. Nosso Deus é um Deus triuno. Então, nós vimos na primeira lição, com o irmão Adriano, nós vimos o Deus Pai. A segunda lição, na terça-feira da semana passada, nós vimos com o irmão Chico Zé, Deus Filho. E hoje, nós vamos ver a terceira lição, terceira e última lição desse tema geral, Deus, né? Nós vamos a respeito do Deus Espírito Santo, tá, irmãos? Irmãos, então eu queria, para começar, eu queria aproveitar e eu queria dar uma pequena revisão e situar alguns pontos, já que essa é a última lição que finaliza, né, esse tema geral, Deus, né? Na próxima semana, nós vamos começar um outro tema, né, que é a palavra. E nós vamos ter duas aulas sobre isso, tá? Duas lições sobre isso. Mas no caso, na de hoje, antes da gente começar, irmãos, eu queria situarmos alguns aspectos, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria tocar nessa noite é a respeito de que nós estamos vendo a respeito do Deus triuno, essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, e essas três pessoas são um único Deus. Mas eu quero deixar muito claro, irmãos, que essa maneira que nós estamos vendo, essa maneira que nós estamos desfrutando dela, ou estudando dela na Escola do Evangelho, ela está dentro de um tópico ainda um pouco maior, tá? Que tópico é esse? Que princípio seria isso? A gente pode dizer que nós estamos estudando o Deus triuno e que tem dentro de um plano, dentro da economia de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque não basta simplesmente estudar o Deus triuno, apenas querer entender com a nossa mente a respeito do Deus triuno. Primeiro ponto, irmãos, é impossível entender o Deus triuno. Não há nada na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de entender as coisas a respeito do Deus triuno. Isso é impossível. Nós entendemos pela fé, nós cremos nisso, tá? Então, irmãos, dentro dessa ótica, acho que essa palavra é melhor, dentro dessa ótica da economia de Deus, é que nós estamos estudando a respeito do Deus triuno. Porque, irmãos, não é simplesmente procurar entender de maneira natural, mas o princípio de nós entendermos o Deus triuno tem que estar dentro dessa ótica da economia de Deus, tá? Mas o que é economia de Deus? Olha só, a gente preparou aqui um slide, nesse primeiro slide aqui, essa palavra economia, tá, irmãos? A palavra economia, eu sei que os irmãos estão muito cientes disso, mas eu vou repetir, irmãos, é segurança para nós, tá? Senhor Jesus. Então, essa palavra economia, ela vem do grego, da palavra oikonomia, oikonomos, né? Então, o primeiro radical, oikos, significa casa, tá? E no próximo, acessa aí, o próximo, nomos, que quer dizer lei. Então, a palavra economia, o que ela quer dizer? Quer dizer lei doméstica, ou administração familiar. Então, irmãos, é dentro dessa ótica da economia de Deus, do plano de Deus, da lei doméstica, da administração familiar, que nós estamos estudando o Deus triuno. Nós estamos desfrutando o Deus triuno, tá? Então, irmãos,
Dessa maneira, nós temos isso como um princípio, né? Por que eu estou falando isso? Porque, até mesmo os títulos das nossas lições, por exemplo, a lição 1, o título foi Deus Pai, tá? O título 2, da segunda lição, era Deus Filho. E o título da terceira lição, Deus Espírito Santo. Sempre que nós estamos desfrutando do Deus triuno, nós sempre falamos a respeito disso, do dispensar do Deus triuno. Por quê? Essa palavra economia na Bíblia, ela aparece algumas vezes, tá, irmãos? Olha, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, Senhor Jesus, versículo 17, olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, aqui diz, se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então essa palavra despenseiro tem o mesmo radical da palavra economia, ou seja, aqui ele está falando de mordomos, aquele que dispensa, aqueles que dispensam o quê? Olha só, o Evangelho de João, capítulo 10, Senhor Jesus, João, capítulo 10, ó Senhor Jesus, João, capítulo 10, versículo 9, João 10, versículo 9, se eu só achar aqui, irmãos, Senhor Jesus, João 10, versículo 9, diz assim, eu sou a porta, isso é Jesus falando, tá? Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Essa palavra pastagem, ela tem o mesmo radical da palavra economia. Então, nessa economia, nessa administração familiar, o que é que Deus dispensa? Deus dispensa alimento. Ele mesmo como alimento para o seu povo. Olha só, essa mesma palavra aqui acredito que seja Efésios. Efésios, quando vai falar de economia, ele usa a palavra dispensação. Efésios, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. É isso mesmo, versículo 10. Olha só o que diz aqui. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Aqui a palavra economia, né, essa palavra oikonomia, ela é traduzida como dispensação. Por quê? Então, o que é a economia de Deus? O que é o plano de Deus? É o plano de Deus, é a sua economia, é a sua lei doméstica, é a sua administração familiar em distribuir alimento. Que alimento é esse? Irmãos, está muito claro para nós, no Evangelho de João, que o Senhor se apresentou como o pão da vida e como água da vida. Então, o que é que ele dispensa? Ele se dispensa. Essa é a economia de Deus. Esse é o plano de Deus, é se dispensar para o homem. Tá, mas o que isso tem a ver com Deus triuno, irmãos? É que é dessa maneira que Deus se dispensa. Deus se dispensa por meio do Pai, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, tá? Essas três pessoas, elas se dispensam para alcançar o homem. Eu acredito que uma das lições, a lição número 6, nós vamos ver a respeito do homem tripartido. E quando chegar nessa lição, nós vamos ver que esse Deus triuno se dispensa para dentro de um homem tripartido, para suprir totalmente o homem, seu espírito, sua alma e seu corpo. Vamos ver isso mais na frente, tá, irmãos? Mas é só para nos situar. Tá, irmãos, então quer dizer que Deus só é triuno na sua dispensação? Não, não é, irmãos. Deus, essas três pessoas de um único Deus, elas sempre existiram, sempre. Lá em Gênesis capítulo 1 fica muito claro, no versículo 26, disse Deus, façamos o homem. Vocês não percebem isso? Disse Deus, está no singular, disse Deus.
porque há um só Deus. Mas ele diz, façamos o homem. Façamos está no plural, né? Nós, né? Façamos o homem. Percebe? Ou seja, esse único Deus se apresenta de três maneiras. Em três pessoas distintas, mas os irmãos até falaram na última mensagem, né? Usaram duas palavrinhas, vamos ver daqui a pouco, né? Coexistente e coinerentes. Mas é dessa maneira que Deus se dispensa, tá? O livro de Provérbios, capítulo 8, lá fala da sabedoria. Eu não vou ler, irmãos, por causa do tempo, mas se os irmãos depois pegarem esse capítulo 8 de Provérbios e começar a desfrutar ali, a ler aqueles versículos, você percebe que essa sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Ele diz lá que ele era o arquiteto, o Novo Testamento fala isso, que o Senhor é o arquiteto. Né? Ou seja, irmãos, eles sempre existiram dessa maneira. Deixa eu passar para o próximo slide, para tentar adiantar um pouco mais. Olha só o que diz aqui, ó. Um só Deus. Irmãos, isso precisa estar claro para nós. Como nós falamos, né? A lição 1, Deus Pai. Lição 2, Deus Filho. Lição 3, Deus Espírito Santo. Apesar de essa lição ter esses nomes, nós não estamos dizendo que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Não, irmãos. Só há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Irmãos, essa é a visão adequada dessa verdade. É que o Pai é Deus. Quantos deuses há? Um só Deus. O Pai é Deus. E o Filho? O Filho é Deus. Só há um Deus. O Espírito Santo é Deus. Só há um Deus. E aí é que entra aquelas palavrinhas, né? Coexistentes, coinerentes. Tá, irmãos? O que quer dizer isso? Coexistentes é que elas existem ao mesmo tempo. Elas existem ao mesmo tempo. Por isso, irmãos, é muito difícil entender com a nossa mente. Nossa mente é muito limitada para isso. Como eu posso dizer que três pessoas coexistem num único Deus? Irmãos, isso é pela fé. É pela fé que nós cremos nisso. Coexistente, ou seja, eles existem e ao mesmo tempo. Existe um ensinamento que diz o seguinte, que no passado era o pai, e quando o pai se tornou o filho, é como se o pai deixasse de existir, e só existisse o filho. E quando o filho vai à cruz, morre, ressuscita, e passa a surgir o Espírito, então a partir de hoje não existe mais o pai, o filho e o pai, apenas o Espírito. Não, irmãos, não é isso. Os três coexistem. Essa passagem eu não vou ler, mas é muito clara da coexistência quando o Senhor está sendo batizado. Ali fala que quando o Senhor estava sendo batizado, o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus, a voz do Pai, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprais, onde está todo o meu prazer. Percebe? O Pai estava falando nos céus, mas o Filho, o Senhor Jesus, estava na terra como homem. E nisso diz que desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, percebe? Ou seja, os três aí, irmãos, coexistindo, mas não somente na coexistência, mas até mesmo na coinerência. E eu acho que isso ficou muito claro para nós na aula passada do irmão Chico, que deu para nós. O irmão Chico leu vários versículos a respeito de que o pai e o filho, eles eram um. E tudo que o filho fazia era de acordo com a vontade do pai. Nada que ele fazia era diferente do que o pai desejava ser feito. Irmãos, eu creio que quanto a isso não há nenhuma dúvida a nós. O Evangelho de João é muito claro. O Evangelho de João, capítulo 1. Irmão, só um pouquinho de paciência, nós vamos já começar a aula. Eu estou só dando essa introdução para que a gente possa situar e fechar esse tema geral, tá? Então, João, capítulo 1, fica muito claro que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tá? Aí diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Percebe, irmãos? Aqui, o Verbo e Deus são a mesma coisa, não é? O Verbo era Deus. Olha só,
Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Percebe, irmãos? Aqui diz que Deus se fez, o Verbo, que é Deus, se fez carne na pessoa do Senhor Jesus. Não vamos ler, mas o livro de Filipenses deixa muito claro isso, que ele coexistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser o próprio Deus, mas antes se esvaziou e tornou-se um homem na figura de Jesus. Eu creio que quanto a isso não há nenhuma dúvida, irmãos, que o próprio Deus encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus. Se nós avançarmos um pouco mais, 1 Coríntios 15, 45, e aí nós vamos começar a fechar e começar a entrar na nossa terceira lição, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim, ó. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Irmãos, essa palavra no original, porém, no original é tornou-se. Tá? Ou seja, o primeiro homem Adão, que é o próprio Adão, foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis capítulo 3, né? Mas você quer que diz mais agora, ó? O último Adão, quem é o último Adão? Está muito claro no texto, se meus irmãos lerem, é o próprio Senhor Jesus. E ele diz que ele tornou-se espírito vivificante, espírito que dá vida. Então, irmãos, da mesma maneira que não há nenhuma dúvida em nós, de que Deus encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus, precisamos estar muito claro que na experiência do viver humano do Senhor, na sua morte e ressurreição, ao ressuscitar, ele também tornou-se um espírito que dá vida, o espírito vivificante, tá? Nós vamos concluir isso mais na frente, tá? Então, irmãos, a nossa terceira lição, nós estamos lendo, nós vimos, né, nós estamos lendo a respeito do Deus triuno, né? Então, eu espero ter ficado muito claro para os irmãos de que esse Deus triuno, ele age para alcançar o homem. Eu acho que isso ficou muito claro nas lições passadas. A primeira lição que Adriano compartilhou para nós a respeito do filho pródigo, né? Ali mostra que a figura de um pai amoroso que esperava o retorno desse filho. E aí na terça-feira passada, Chico falou para nós a respeito do Deus Filho, na parábola do bom pastor. E ali mostrava que o bom pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás dessa única ovelha e trouxe de volta essa ovelha perdida. E hoje nós vamos ver a respeito do Deus triuno, mostrando o quê? O Espírito Santo. Por meio de quê? Da parábola da dracma perdida, tá? Lucas capítulo 15. Deixa eu tocar uns pontos aqui antes, irmão, que eu acho assim, muito interessante para nós. Essa parábola de Lucas 15 só está no Evangelho de Lucas. Essas parábolas, essas 3 parábolas, isso precisa ser uma atenção para nós. A gente nunca deveria separar essas 3 parábolas, sabe, irmãos? Porque ela está falando exatamente sobre isso, sobre a obra do filho, na parábola da ovelha perdida, a obra do Espírito, na parábola da dracma perdida, e a obra do pai, na parábola do filho pródigo. Vocês, irmãos, percebem, irmãos, a ordem dessas parábolas? Né? Primeiro fala do filho, depois do Espírito e depois do pai. Sempre que nós encontramos referência na Bíblia sobre o Deus triuno, ele fala, geralmente, né? Pai, Filho e Espírito. Por que aqui a ordem está diferente? Porque, irmãos, da maneira que ela foi colocada no livro de Lucas, ela fala da busca do Deus triuno pelo homem. A gente sabe que o Evangelho de Lucas, ele retrata o Senhor como homem. A gente sabe que os 4 evangelhos, o Senhor ele é tão perfeito, tão completo, que apenas um evangelho seria impossível de descrevê-lo completamente. Então, esse homem Jesus, ele tem 4 biografias. No Evangelho de Mateus, ele é mostrado como rei. Por isso que fala várias vezes no Evangelho de Mateus a respeito de reino. No Evangelho de Marcos, ele fala do Senhor Jesus como um escravo. Aquele que veio para cumprir,
que veio para fazer a vontade. Por isso que algumas vezes aparece o Senhor se apresentando como escravo no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas retrata o Senhor como homem, um homem perfeito e um homem completo. 100% Deus, mas 100% homem. E o Evangelho de João, ele retrata o Senhor como Deus. É por isso que, interessante, irmãos, se nós formos olhar, até mesmo na genealogia, Mateus mostra uma genealogia, Marcos não mostra genealogia, Lucas mostra uma genealogia e João não mostra uma genealogia. Por quê, irmãos? Por que Marcos e João não mostram genealogia? Porque em Marcos é um escravo. Um escravo não tem necessidade de ter uma genealogia, porque ele é um escravo. Qual é o valor de um escravo? E em João, ele é retratado como Deus. Deus não tem início nem fim, então não há genealogia para Deus. Agora em Mateus, a genealogia do Senhor Jesus em Mateus, o retrata a partir de Davi. Davi era rei. Então ele mostra que ele é da descendência real da tribo de Judá. No livro de Lucas, a sua genealogia o retrata até Adão, o primeiro homem. Percebem? Então, irmãos, em relação à maneira que o Espírito colocou para nós, no Evangelho de Lucas, essas 3 parábolas nos dá uma visão muito clara, irmãos, de que a obra do Deus triuno é alcançar o homem, é buscar o homem. Lembra? Por que ele começa com a obra do Filho? Irmãos, porque foi o Senhor quem cumpriu essa obra. O Senhor foi quem foi nos buscar. Nos buscar para onde? Para que o Espírito, nós vamos ver daqui a pouco, ele pudesse nos iluminar e nos levar ao arrependimento. Para que isso pudesse nos trazer de volta ao Pai. Tá? Então vamos ler. Vamos ler Lucas. Lucas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 8 até o versículo 10. Tá? Eu vou ler todo, irmãos, para ganhar um tempo, porque eu acho que eu gastei muito tempo nessa introdução. Tá? Senão não vai dar tempo para a gente ver toda essa lição. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, irmãos, nessa parábola dessa mulher diligente, representa a busca do Espírito Santo pelo homem. De que maneira o Espírito Santo busca o homem, irmãos? É muito claro no Evangelho de João que o Senhor disse que iria morrer, e quando ele morresse, ele enviaria o outro Consolador. E esse outro Consolador tinha uma função muito clara. Está lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16. A gente vai ler do versículo 8 ao 11, tá? Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Senhor Jesus. Os irmãos podem ler aí em casa, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Quem é quando ele vier? Se refere ao outro Consolador. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele enviou o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. E a função do Espírito é o quê? É convencer o homem. De que ele convence o homem? Olha só o que diz aqui, ó. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, a função do Espírito é iluminar o homem, é ser luz e iluminar o homem para que ele possa arrepender-se, para que ele possa alcançar a salvação. Então, irmãos, essa iluminação, ela é diferente da obra do Filho. Qual é a obra do Filho? Morrer por nós. Nós cremos naquela obra. Mas, irmãos, ao crer nessa obra,
Algo aconteceu no nosso interior. É essa iluminação. Por isso que nessa parábola, irmãos, ele fala que ela está dentro da casa. Essa mulher está dentro da casa. Percebe? Porque diz assim, ó, Lucas 15, versículo 8, que aqui diz, ó. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Essa iluminação, irmão, ela se dá primeiramente no nosso interior. E aí, irmão, nós vamos tirar algumas lições daqui, tá? Porque aqui diz que essa mulher, a primeira coisa que o Espírito faz é o quê? Acende a candeia. Irmãos, a candeia representa a luz. Representa a luz por meio da palavra de Deus, tá? Deixa eu só pegar aqui a sinopse aqui, que eu anotei alguns pontos aqui, tá? Então, o que é que esse Espírito faz? Ele nos ilumina por meio de quê? Da luz. Olha só, se a gente for aqui no Salmo 119, Salmo 119, Senhor Jesus, Salmo 119, oh, Senhor Jesus. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, o Espírito, quando ele começa a nos iluminar, ele nos ilumina por meio da palavra. A palavra, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés. A gente pode aplicar isso de maneira muito prática. No nosso viver diário, eu preciso da palavra para ser iluminado. Mas também, no meu viver coletivo, eu preciso dessa palavra como luz para nos dar uma direção, nos dar um caminho. Percebem? Mas, irmãos, essa iluminação, ela é interior. Porque aqui diz que ela não apenas acende a luz, acende a candeia, né? Mas também varre a casa. Irmão, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando o Espírito, o Senhor, o Deus, como Espírito, começa a agir no homem, é para quê? É para nos iluminar interiormente. E Ele vem nos iluminar, Ele nos ilumina de uma maneira que nós reconhecemos a nossa condição e vemos que nós temos pecado. E aí o que Ele faz, irmãos? Ele varre o pecado. Ele varre a casa, Ele limpa. Ou seja, aquilo que havia de inadequado, Ele começa a varrer, irmãos. Na escola do Evangelho do ano passado, nós vimos a respeito do o pecado, os pecados e o pecador. Os irmãos lembram disso? O irmão que liberou para nós falou muito claro sobre isso. Ele mostrou que o homem ele é pecador, não porque ele comete pecado, mas porque ele tem nele uma natureza pecaminosa que o leva a pecar. Está muito claro lá em Romanos capítulo 8, quando Paulo está falando sobre isso. Mas, irmãos, um exemplo muito claro, os irmãos sempre usam esse exemplo, é um bebezinho quando nasce. Um bebê quando nasce, ele é um pecador. Mas por que ele é um pecador? Se ele não cometeu nenhum pecado. Não é porque ele cometeu pecados que ele é um pecador, mas é porque nele há uma natureza. Acho que o próprio Isaías fala, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, na nossa natureza, quando nós nascemos, já nascemos com a natureza pecaminosa. E é essa natureza que me leva a cometer pecados. Então, eu sou um pecador. Mas como é que eu reconheço isso, irmãos? Quando o Espírito Santo nos ilumina. E, irmão, interessante que luz, essa iluminação do Espírito é diferente de argumentação. Não é simplesmente por argumentar que nós somos iluminados, mas é por meio da iluminação do Espírito. Não é por meio de que eu vou argumentar com as pessoas para convencê-las de que ela é pecadora. Não. Nós precisamos pregar o Evangelho, falar do Senhor para as pessoas. E a função do Espírito é iluminar. Irmãos, porque precisamos ter muito cuidado com isso. Se nós queremos com o nosso argumento convencer as pessoas, nós estamos querendo substituir a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo, do pecado, né? Lá aquele versículo lá, esquecia. Pecado, justiça e juízo. Essa é a função do Espírito. Então, irmãos, isso precisa estar claro para nós. Porque, irmãos, é interessante.
Na nossa pregação do Evangelho, deixa eu abrir um parênteses. Na nossa pregação do Evangelho, nós podemos encontrar dois tipos de pessoas. O próprio Senhor encontrou dois tipos de pessoas, lembra? O Senhor certa vez encontrou Nicodemos, uma pessoa muito justa, muito correta, e encontrou uma mulher adúltera, pecadora. Percebe? Na nossa pregação do Evangelho podemos encontrar esses dois tipos de pessoas. Talvez, irmãos, para aquela pessoa que é pecadora, quando nós falamos, né? Muitas vezes, o nosso falar para essas pessoas, para elas ouvem como acusação, porque elas já se reconhecem como pecadoras. Digamos que, de uma certa maneira, é muito mais fácil eu ter argumento para convencê-la. Mas o que nós precisamos, irmãos, é que o Espírito Santo haja, iluminando essas pessoas, para que essas pessoas possam perceber que ela é pecadora, e que aí, irmãos, ela possa se voltar ao Senhor, e aí ela pode ser varrida, pode ser totalmente limpa, e pode ser levada, né, como o bom pastor leva até a casa do pai, na parábola do filho pródigo. Então, irmãos, mas de outra maneira, nós também encontramos pessoas justas. Se você já teve essa oportunidade de pregar o evangelho para pessoas justas, pessoas corretas, para elas, irmãos, não é tão fácil elas admitirem que é pecadora, porque são pessoas muito corretas, percebe? Porque tem um entendimento de que pecado é fazer coisa errada, é matar, é roubar, é mentir. Mas, irmãos, não é uma questão de atos, mas é uma questão de necessidade. Então, tanto Nicodemos como a mulher precisavam da mesma coisa, nascer de novo. As pessoas hoje precisam da mesma coisa. Nós pregamos o evangelho, elas precisam o quê? Nascer de novo. Mas para isso, irmãos, elas precisam receber a iluminação do Espírito Santo. Essa, irmãos, é a obra do Espírito Santo, como essa terceira pessoa do Deus triuno, nos iluminando todo o tempo. Tá, irmãos, então vamos começar a concluir aqui a aula. Espero que eu não tenha pulado nenhum ponto aqui, para quando nós chegarmos nas perguntas, não pular aqui, tá, irmãos? Então, no próprio livro de Atos, existem algumas passagens que mostram o trabalhar interior do Espírito Santo. No Atos capítulo 2, no versículo 37, Senhor Jesus, ali mostra, irmãos, naquele dia, no dia do Pentecoste, quando Pedro se levantou e começou a falar, no versículo 37 de Atos 2, diz assim, ó, ouvindo ele essas coisas, eles quem? Aquelas pessoas que estavam ali, naquela região, quando Pedro começou a falar, e cada uma delas começou a ouvir na sua própria língua materna. Pedro falava, e cada uma ouvia na sua própria língua materna. E ali diz que quando, ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha só, irmãos, aqui já há uma reação positiva dessas pessoas. Essas pessoas que antes eram incrédulas, mas que ouviram a pregação de Pedro, algo aconteceu no coração delas. Aqui diz que elas foram compungidas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, elas foram iluminadas a um ponto de ser levadas ao arrependimento. Elas se entristeceram a ponto de perceber quem elas eram. Irmãos, quem fez isso? O Espírito Santo. Ali, por meio da palavra, a gente percebe, olha só, a candeia é acesa quando Pedro começou a falar. E quando Pedro começa a falar, aquelas pessoas foram iluminadas. E elas reconheceram as suas condições. E elas perguntam, que faremos, irmãos? Ela já começa a tratar agora a Pedro como irmão. Os apóstolos ali como irmãos. Que faremos, irmãos? Então, irmãos, vamos estar claro quanto a isso. Por isso, nós temos uma necessidade de gastar tempo na palavra do Senhor. Para quando nós chegarmos às pessoas, quando nós apresentarmos a ela, não apresentemos simplesmente argumentos, mas apresentemos a própria pessoa do Senhor, para que o Espírito possa iluminá-las. Também, irmãos, em Atos capítulo 8, nós não vamos ler Vamos ler, Atos capítulo 8, versículo 35.
aqui também mostra a ação do Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 35. Deixa eu só tentar situar os irmãos aqui, para a gente não ler todo o capítulo 8, tá? Então aqui a gente sabe que essa passagem está falando, irmãos, a respeito de Felipe e o eunuco, né? O eunuco estava indo e ele começou a ler uma passagem, a passagem da Escritura que falava que alguém ter sido levado como ovelha muda a um matador, tá? Está no versículo 33. Quando chega então, nesse momento, irmãos, Felipe é levado pelo Espírito ao eunuco, a esse deserto, e aí Felipe pergunta assim, versículo 35, então Felipe, versículo 34, perdão, diz assim, então o eunuco disse a Felipe, Senhor Jesus, irmãos, deixa eu só achar aqui, peraí, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, deixa eu ser fiel, irmão, deixa eu ler o versículo, tá? Então disse o Espírito a Felipe, versículo 29, a gente vai ler o 29 e o 30, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Então, irmãos, nesse momento, a resposta do eunuco é assim, versículo 34. O eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Percebe, irmãos? Então, o eunuco estava lendo aquela passagem de Isaías, Felipe se aproxima e começa a apresentar quem? Jesus. Então, irmãos, nesse momento, quando Felipe começa a apresentar, a passagem no versículo 36 diz assim, falando do 36 ao 38, diz assim, seguindo eles caminho afora, chegaram a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito, se crê de todo o coração. Respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Percebe, irmãos? Quando estão explicando, quando Felipe está compartilhando a palavra, falando do Senhor Jesus, algo surge no interior desse eunuco. É ele que diz assim, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Irmãos, isso precisa ser uma atenção para nós, precisa chamar nossa atenção para isso. Tá, irmãos? Não devemos induzir as pessoas, mas devemos falar do Senhor para elas. Devemos pregar o Evangelho. Falar de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelas pessoas. E aí, irmãos, nós precisamos orar para que o Espírito Santo possa compungir-lhes o coração. Não é por meio de levantar a mão, né? Quem levanta a mão? Não, irmãos. Não é por meio simplesmente, invoca aí. Não, irmãos. Vamos falar do Senhor. E, irmãos, interiormente, essas pessoas vão sendo trabalhadas, vão sendo iluminadas, vão reconhecer a sua condição, vão ser varridas, vão ser limpas de tudo que é negativo dentro delas. E elas vão buscar o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Então, irmão, nós temos aqui mais um caso, e a gente vai concluir a lição de hoje, tá? É o caso está em Atos capítulo 10. Irmãos, eu toco muito nessa passagem de Atos capítulo 10. Porque muitas vezes eu sou exposto dessa maneira, irmãos. Senhor Jesus. Nós vimos, irmãos, que tanto ali em Atos capítulo 2, como ali em Atos capítulo 8, houve um trabalhar do Senhor por meio de Pedro e por meio de Felipe, aquele eunuco. Mas em Atos, irmãos, capítulo 10, essa passagem, irmãos, fala de Cornélio, tá? A gente sabe, irmãos, que em relação à igreja, o novo homem, Efésios, não vamos ler para ganhar tempo, mas Efésios, capítulo 2, fala sobre isso, que esse novo homem, ele é composto de dois povos, de duas nações, o povo gentil e o povo judeu. A gente for colocar na ordem, primeiro o povo judeu
depois nós, os gentios. Os judeus que creram e os gentios que creram, foi tirada entre eles uma parede de separação que era a inimizade. E disso Deus fez desses dois povos o novo homem, a igreja. Tá? Então, em Atos capítulo 10, irmãos, houve um dispensar, né, o trabalhar, a obra do Espírito Santo de convencimento, tanto em Cornélios, como também em Pedro. Vamos ler para ganhar tempo, tá? Atos capítulo 10, tá? A gente vai ler aqui do versículo... A gente vai ler todo o capítulo, a gente vai começar a ler o capítulo, então, irmãos, a gente vai acompanhando aos poucos, tá? Atos capítulo 10, versículo 1, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Vamos tocar alguns pontos aqui, irmãos. Esse homem, Cornélio, ele não era um judeu, ele era um gentil, ele era da corte italiana, da corte chamada italiana. Ele era um gentil, estava distante. De acordo com Efésios capítulo 2, ele estava longe, né, do Senhor. Não tinha como, ele estava distante das verdades. Não tinha como ele ser alcançado. Porque havia uma grande diferença, né? Os judeus não se davam muito bem, né, com quem não era judeu. Então nisso, irmãos, quando isso acontece, esse homem, apesar dele não ser judeu, aqui diz que ele fazia muitas esmolas e que ele continuamente orava a Deus. E quando o anjo chega, diz assim, ó: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Está claro quanto a nós, irmãos? Esmolas e orações não simplesmente salvam o homem. Não é suficiente para iluminar o homem e levá-lo ao arrependimento. Mas diz que essas coisas que Cornélio fazia subiram para a memória. Deus iria lembrar disso. Mas olha só o que diz o versículo 5. Agora. Olha só como começa aqui, ó. Atos 10, versículo 5. Agora, envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Percebe, irmãos? Apesar de o que Cornélio fazia subia para a memória de Deus, mas agora precisava de algo mais. Precisava que alguém lhes falasse a palavra. Precisava de que alguém lhe pregasse o evangelho. E aí ele manda chamar quem? Pedro. Irmãos, eu não sei se irmãos conseguem tocar nisso, na simplicidade de Cornélio. Nas últimas mensagens do Alimento Diário nós tocamos nisso. E sermos simples. Irmãos, imediatamente, aqui diz que logo que se retirou o anjo, Cornélio mandou chamar, ele diz, ó, vai a Jope chamar Pedro. Ó, ele está em tal lugar, está na casa de tal pessoa. Irmãos, isso foi imediatamente. Tá? Por outro lado, irmãos, da mesma maneira, como o Senhor estava preparando Cornélios para receber ali o Espírito, para que ele pudesse ser iluminado por meio da palavra que Pedro fosse falar a ele, da mesma maneira, Pedro também começou a receber uma visão, irmãos. Tá? E aí começa Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro airado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de animais
quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deixa eu começar a concluir essa mensagem, irmão. Senhor Jesus, da mesma maneira, irmãos, que Cornélio ouviu falar por meio do anjo, Pedro ouviu falar, irmãos, não por meio de um anjo, mas por meio do próprio Deus. Se você tiver aquela Bíblia que fica a letra vermelha quando representa o Senhor falando, você vai ver que aqui está com letra vermelha. Porque ele diz assim: aquilo que Deus purificou, Pedro, mata e come. Não, Senhor. Pedro, aquilo que Deus purificou, não considere comum. Irmãos, apesar de que da obediência e da simplicidade de Cornélio em receber o falar daquele anjo e agir, irmãos, muito mais precisamos receber por meio do falar de Deus. É por meio do falar de Deus, irmãos, que Ele nos ilumina. Então, irmãos, o que acontece aqui? Vamos concluir essa aula, tá? A gente sabe que o que tinha ali em Pedro? Irmãos, Pedro tinha muito conhecimento das Escrituras. E isso, irmãos, tirou a simplicidade de uma certa maneira de Pedro. Não estou falando mal de Pedro, não, irmãos. Isso também acontece conosco. Nós queremos, às vezes, justificar, argumentar. Não precisamos falar do Senhor. Precisamos ser imediatos, simples, e ouvir falar do Senhor. A gente sabe que no final dessa história, de Atos capítulo 10, já não dá mais tempo, mas quando Pedro termina de ter essa visão, no mesmo momento chega aqueles que Cornélio enviaram, e aí Pedro vai com eles eles passam a noite, e no dia seguinte eles vão, e aí Pedro prega o evangelho para Cornélio, e ali eles são batizados no Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, irmãos, para concluir essa palavra, eu queria voltar aqui para Lucas, capítulo 15, e aí nós vamos responder as perguntas da lição. Espero assim, que no Senhor que eu tenha conseguido passar essa lição. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo 32. Essa aqui é a parábola do filho pródigo, tá? Diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa palavra para mim, ela é a palavra-chave para todas essas 3 parábolas. Para todo o capítulo 15, é a palavra perdido. Tá, irmãos? Tanto na ovelha perdida, como na dracma perdida, como no filho pródigo. Eles estavam distantes, estavam perdidos. Mas a obra do Deus triuno, a obra do Pai, em nos separar, em nos chamar antes da fundação do mundo, a obra do Filho em tornar-se um homem, morrer e ir buscar o pecador por meio da sua obra, e a obra do Espírito Santo, que é iluminando e nos convencendo e nos levando ao arrependimento. Irmãos, essa obra desse único Deus é para alcançar o homem e trazê-lo de volta para si. Nós temos visto nessas últimas mensagens a respeito da glorificação, capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. A gente vê ali que ali é o falar do próprio Senhor. Alguns dias antes da sua crucificação, o Senhor estava falando que era de mais importante, e era a sua glorificação. Irmãos, é por meio do trabalhar do Deus triuno, para dentro do homem, se dispensando como alimento. Irmãos, é para nos levar a amadurecimento, nos levar a amadurecer e nos levar a crescer em vida e nos levar à glorificação. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas vamos aqui então para as perguntas, tá? A pergunta número 1 diz assim, que simboliza a parábola da mulher diligente? O que simboliza? Dá um tempo para os irmãos responderem enquanto tomo água. Senhor Jesus. O que simboliza a parábola da mulher diligente? O que simboliza? Simboliza a obra do Espírito.
A obra do Espírito Santo em busca do pecador. É isso que representa, irmãos, nessa parábola. Pergunta número 2. A mulher diligente procurou dentro de casa a moeda perdida. O que isso significa? O que significa, irmãos, essa mulher procurar dentro de casa essa moeda? Significa o quê? Significa a obra do Espírito no interior do homem, iluminando, né? A gente viu lá, né? Acende a candeia e varre, ou seja, é a obra de iluminar e de varrer o homem interiormente, limpando-o completamente, levando o arrependimento. O que representa, para a questão número 3, que representa o fato de a mulher ter acendido a candeia para procurar a moeda perdida. A candeia acesa, eu coloquei assim, representa a iluminação interior por meio da palavra de Deus. Irmãos, vamos gastar tempo na palavra do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Representa, né? Então, o que representa? O fato da mulher acender a candeia, representa a iluminação por meio da palavra, que é lâmpada e luz para nós. A gente até viu o Salmo 119, versículo 5. 105, versículo 105, tá? Pergunta número 4. O que ocorreu no interior dos judeus, vindo de várias partes do mundo, quando ouviram a palavra do Evangelho falada por Pedro no dia de Pentecostes? O que aconteceu, irmãos? A gente sabe, né? Quando eles ouviram as palavras de Pedro, a Bíblia diz que compungiu-se-lhes o coração, né? Então, ou seja, as palavras de que Pedro falava, a pregação do Evangelho, tiveram uma ação no seu interior. O coração deles, né, foram compungidos. E eles se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Creram no Evangelho. Senhor Jesus. Questão número 5, né? Isso. Qual foi a reação espontânea do eunuco depois que ouviu o Evangelho anunciado por Felipe? A gente viu que essa reação foi espontânea porque surgiu do seu interior, irmãos, por meio da iluminação. E essa reação do eunuco foi o quê? Foi crer que Jesus é o Filho de Deus e ser batizado, não é isso? Que representa o que, irmãos? O seu arrependimento. O seu arrependimento por meio da iluminação do Espírito Santo. Senhor Jesus. E a pergunta número 6, para a gente concluir. Quais as duas frentes em que o Espírito Santo trabalhou para abrir a porta do Evangelho para os gentios? Senhor Jesus. Então a gente viu que foi tanto iluminando Pedro, né? Tanto iluminando Pedro como Cornélio, né? Iluminou Pedro, né, mostrando a ele que não havia distinção entre judeu e grego, não havia distinção entre judeus e gentio, ou seja, aquilo que o Senhor purificou não considere comum. E por outro lado, irmãos, também, né, mostrou a Cornélio a necessidade de ouvir a palavra, a necessidade de ouvir a pregação do Evangelho para que ele e sua família pudessem crer e receber o Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, espero no Senhor que essa lição possa ter nos ajudado. Tá? Eu queria só orar um pouquinho para a gente concluir essa lição. E quero dizer aos irmãos que espero diante do Senhor que os irmãos estejam todos bem, sejam guardados no nome do Senhor. Irmãos, se cuidem, né? E tenho percebido assim, que tudo que os irmãos têm feito, os irmãos que estão nos conduzindo, os irmãos que estão à nossa frente em Campina Grande, têm feito tudo, irmãos, para nos manter em casa, seguros, guardados, mas ainda assim, irmãos, termos a palavra. Nós temos constantemente ouvido mensagens. Irmãos, vamos diante do Senhor. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor continue guardando cada um de nós. Tá? Então vamos orar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor. Senhor, te lembramos cada irmão. Senhor, cada irmão que está ouvindo essa palavra. Senhor, não se por algum motivo os irmãos não estão ouvindo, Senhor, mas o Senhor também os conhece. Senhor, nesse momento visita cada um deles. Senhor, os supre com a tua vida. Senhor, se dispensa mais para nós. Senhor, como aquele que nos busca, como aquele que nos convence. Senhor Jesus, Senhor, nos limpa completamente. Senhor, precisamos da tua palavra. Senhor, fala para nós. Senhor, queremos constantemente, Senhor, sermos iluminados. Senhor, queremos receber do teu dispensar. Senhor, se dispensa para cada um de nós. Senhor, se dispensa para a tua igreja nessa cidade. Senhor, se dispensa, Senhor, para a tua igreja em Campina Grande. Senhor, e nos guarda em ti. Senhor, guarda-nos de todo o mal. Senhor, durante esse período de pandemia, Senhor, guarda cada irmão. Senhor Jesus, Senhor, guarda, Senhor.
Senhor, e nos sustenta com a tua mão, Senhor, seja para nós, Senhor, Senhor, como orvalho, Senhor, caindo todos os dias sobre nós, Senhor, nos suprindo, Senhor, e nos regando. Senhor, nós te pedimos em nome do teu Filho, em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.